Cannabis medicinal no controle de arritmias. Você já tinha ouvido falar sobre isso? Pois é, vários estudos já tentaram avaliar os efeitos da cannabis medicinal no sistema cardiovascular. E quando a gente fala de cannabis medicinal, é muito importante a gente fixar do que a gente está falando. Eu não estou falando da cannabis fumada de forma inalatória, né, recreativa, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da cannabis medicinal que é permitida no Brasil, especificamente falando ali do uso de óleos, né, extratos de cannabis concentrados, com objetivo maior de uso do CBD, não do THC. Existem até alguns óleos, tipo Full Spectrum, que a gente tem uma concentração pequena de THC ali, mas o foco dessa discussão de hoje é falando do canabidiol, o CBD, e seu efeito no sistema cardiovascular. Como eu comentei, existem alguns estudos que tentaram avaliar a relação entre cannabis e sistema cardiovascular. Alguns estudos até falando que poderia aumentar o risco cardiovascular no sentido de piorar algumas arritmias, os pacientes que faziam uso de cannabis. No entanto, esses estudos avaliaram os pacientes que faziam uso inalatório da cannabis, ou seja, com altas concentrações de THC. Realmente, o THC, ele pode, em alguns pacientes, não são todos, é muito importante frisar isso, a cannabis medicinal ela tem uma resposta muito individual, mas como existem alguns pacientes cardiopatas que podem ter algum tipo de prejuízo em relação ao controle da sua arritmia quando utilizam altas doses de THC, a gente, como cardiologista, realmente não deve recomendar o uso de THC em doses altas, seja ele de forma inalatória, seja ele de forma em óleo concentrado ou gummies, etc. Mas aquele paciente que tem um problema de arritmia e deseja ainda assim ser beneficiado com algum tipo de produto de cannabis medicinal, existem ainda duas apresentações que são extremamente seguras, que são ou o uso do CBD isolado ou o uso de algum produto tipo Broad Spectrum, que é o produto que tem vários fitocannabinoides lá dentro, o CBD em maior quantidade e que a gente não tem nada de THC. Esses produtos são seguros para serem utilizados em pacientes cardiopatas. E o que é muito interessante, que a gente tem observado na prática clínica, são alguns pacientes cardiopatas que já tiveram algum tipo de infarto, que já têm arritmia. A gente observa em alguns pacientes que, quando eles utilizam o CBD de forma isolada, ele auxilia no controle da frequência cardíaca. Então, na verdade, os pacientes com arritmia não possuem contraindicação à cannabis medicinal. A gente precisa ter um certo cuidado quando for indicar algum produto que tenha THC, mas quando a gente fala de cannabis medicinal, a gente também pode estar falando do CBD isolado. E o CBD isolado, na prática clínica, a gente já tem observado em alguns pacientes com arritmia que até o CBD ajuda a controlar a frequência cardíaca. Alguns pacientes com arritmias precisam ter uma frequência cardíaca meta entre 50 e 70 batimentos por minuto. E já aconteceu de pacientes me procurarem já utilizando medicações antiarrítmicas, medicações que teoricamente reduziriam a frequência cardíaca para alcançar a meta, e ainda assim, mesmo utilizando essas medicações já consagradas pela cardiologia, ainda assim não estavam conseguindo chegar na meta terapêutica de frequência cardíaca entre 50 e 70 batimentos por minuto. E depois começaram a utilizar o CBD isolado e passaram a ter uma frequência cardíaca ali um pouco mais controlada. Então, essa história de que paciente cardiopata não pode utilizar a cannabis medicinal é mito. A gente precisa pôr os pingos nos is. Que tipo de cannabis medicinal a gente está falando? É um produto CBD isolado? É um produto que tem altas concentrações de THC? Dependendo da situação, a gente consegue sim tratar esse paciente cardiopata e muitas vezes o paciente pode até ter muitos benefícios quando tratado de forma correta e fazendo um acompanhamento cardiológico e com algum médico especialista em cannabis medicinal também de forma adequada.